Olá, você que acompanha a programação da TV Beltrão, seja muito bem-vindo ao Associativismo e Cooperativismo dessa semana. No programa de hoje a gente vai falar sobre a prevenção de doenças e os cuidados com a saúde feitos através do programa Caminha Beltrão da Unimed de Francisco Beltrão. A gente volta logo depois do intervalo para conversar com o Dr. Redmir Goya. Até mais! É na Nórdica Veículos, sua concessionária Volvo, que você encontrará os melhores veículos pesados e semi-pesados do mundo. Além disso, seminovos Nórdica, peças genuínas, serviço especializado, pneus, programas de manutenção, financiamento, consórcio, entre outros. E o mais importante, um atendimento de primeira. Volvo é na Nórdica Veículos. Rede de Postos Panda. Abastecimento, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Restaurante, lanchonete, loja de conveniência, sorveteria, panificador e sinuca bar. Em Francisco Beltrão, Marmeleiro, Pato Branco, Santo Antônio do Sudoeste, Candói e São José do Cedro. Macari Móveis, móveis rústicos e planejados, comerciais e residenciais. Macari Móveis, Rua São Paulo, 1460, Bairro Industrial. Telefone 3523-6125, Francisco Beltrão. O Grupo Gama é uma casa de apoio a quem busca tratamento de câncer em Pato Branco. Possui hospedagem com alimentação ao paciente familiar, além de transporte de ida e volta ao hospital. Grupo Gama, casa de apoio ao portador de câncer em Pato Branco. Nós voltamos com o Associativismo e Cooperativismo. O programa de hoje, para quem se interessa aí por prevenção à saúde, quer ter uma vida mais saudável, é o ideal, né, doutor? A gente vai falar sobre o programa Caminha Beltrão, desenvolvido pela Unimed. Seja muito bem-vindo, doutor. Explica pra gente como é que funciona. O projeto Caminha Beltrão é um projeto promovido pela Unimed de Francisco Beltrão. Nós estamos na nossa 12ª edição, né? É um projeto desenvolvido no Parque Alvorada, todos os domingos, né? Nesses 2 domingos seguintes, que o objetivo é levar a promoção da saúde, levar conhecimentos em termos de saúde para que a população possa se prevenir das principais doenças que acometem a nossa população. Tem atividades de lazer e também realização de alguns exames que podem detectar algumas... Sim, nós estamos realizando principalmente nesses 2 domingos atividades de pressão arterial, medida de glicemia e orientação nutricional. Temos também o pessoal da prefeitura com orientação principalmente da dengue, né, que é uma coisa importante nessa época do ano. Muita gente tem participado nesses 2 últimos domingos aí, Lu? Sim, a participação tem sido bem intensa, né? A população participa bastante, eu acho bem interessante. O povo se interessa, né, por saber das suas condições de saúde. Isso é uma coisa muito motivadora para nós. Doutor, explica um pouco para a gente. Você é o coordenador da área de medicina preventiva da Unimed aqui de Francisco Beltrão, né? Eu queria saber a que fatores estão ligados. Por exemplo, você pega a hipertensão, diabetes, que são doenças que acometem boa parte das pessoas. Sim, o nosso foco principal é a promoção da saúde. Então nós sabemos que hoje as principais doenças que acometem a nossa população e que levam a população ao adoecimento e também ao óbito são as doenças crônico-degenerativas. São aquelas doenças que podem ser prevenidas desde que se tomem medidas bem precoces, né? Desde que a pessoa tenha um hábito de vida saudável, que controle alguns dados, tipo pressão, diabetes, o colesterol. Então são hábitos que a pessoa precisa ter desde a pessoa nova, para que possa na terceira idade usufruir do seu estado de saúde. Então são prevenções que levam anos, né, que a pessoa tem que se fazer para que possa prevenir de doenças futuras. Tá ligado aquelas velhas máximas, alimentação, exercício? Isso não muda, né? É questão de atividade física, dieta, controle do estresse. Então tudo isso aí leva, né, a um estilo de vida saudável que vai levar a uma terceira idade também de boa qualidade. A gente vive um certo paradoxo, né? A gente saiu aí de uma fase em que muitas pessoas eram acometidas pela desnutrição, né? E agora
também as principais doenças estão ligadas também à alimentação, né? Mas pelo fato das pessoas se alimentarem de forma incorreta, né? Sim, nós estamos participando de um grupo, né, que é muito comum nos Estados Unidos, a questão da obesidade, por exemplo. 60% da população americana é considerada obesa. No Brasil, se nós descuidarmos, também vamos partir para esse polo, né? Antigamente nós tínhamos muita gente desnutrida e agora nós vamos partir para um outro polo, que é a questão do excesso de alimentação. Muitas vezes é um excesso e uma falta de orientação, uma falta de alimentação adequada que leva a nossa população ser obesa. Então isso tudo tem que ser prevenido. Essa prevenção deve ser feita desde a criança. Então desde a questão da obesidade infantil deve ser abordado e a questão também do adulto. Isso é muito importante que a gente tenha vários cuidados, porque como você disse, o foco está mudando. Antigamente, né, a gente morria de doenças infecto-contagiosas. Então se morria de malária, tuberculose, febre tifoide e outras doenças infecto-contagiosas. Hoje em dia se vive mais da questão de doenças que são ocasionadas pelo estilo de vida que nós estamos adotando. Então, a questão da falta de atividade física, a questão do excesso de peso, a questão do estresse. Então, são essas doenças que está sendo, né, a grande causa da mortalidade da nossa população e que vai ser para daqui adiante, basicamente, essas doenças crônicas não transmissíveis. E como que reverte esse cenário aí, doutor? Prevenção é fundamental, né? Então nós sabemos que são doenças, muitas delas são doenças silenciosas, são doenças que não manifestam sintoma no início da sua instalação, né? São doenças que, tipo assim, o paciente tem hipertensão, pode ter diabetes, pode ter um colesterol alto, e isso daí durar vários anos sem a pessoa sentir nada, sem ele é uma pessoa, um portador assintomático. Quando ele vai se atentar, quando começa a manifestar essas doenças, pode já estar numa fase bem avançada e que muitos órgãos já estão lesados de formas irreversíveis. Então, muito importante, a pessoa, mesmo que ela não sinta nada, mesmo que ele seja assintomático, que ele aparentemente ele esteja em ótima saúde, ele faça regularmente os seus exames para que possa detectar precocemente essas doenças. A Unimed, além do Caminha Beltrão, tem outras ações aí na área da prevenção? Sim, nós participamos por exemplo, em várias empresas, né, quando as empresas promovem aquela semana interna de prevenção de acidente, nós participamos. Frequentemente nós desenvolvemos folhetos informativos para orientar a população sobre essas doenças. Então, nós sabemos que a Unimed não tem só mais para prestar atendimento à população doente, mas nós queremos evitar que a população fique doente. Isso que é interessante, né? Eu acho que o foco de todo mundo que mexe com saúde, agora em diante, vai ser essa meta, né? Evitar que as pessoas fiquem doentes. Então, isso daí é uma das coisas principais que nós temos que buscar hoje em dia, porque muitas vezes as doenças, depois de instaladas, ela tem um custo muito alto e o resultado é um resultado muito pequeno. Se você previne, você tem um custo mais baixo com um resultado melhor. Então você vai começar a trabalhar a qualidade de vida na população. Do próprio Estado, né? A gente vê no próprio Estado. Então, grande incentivo aí para que as pessoas tenham um estilo de vida mais saudável, até para não onerar tanto o sistema de saúde, né? Olha, isso daí é fundamental, porque se deixar, principalmente agora, a nossa população que está envelhecendo, então nós temos uma faixa de população, se nós for analisar a distribuição etária da nossa população, nós vamos ver que nossa população está envelhecendo. Eu chamo nossa população o Brasil, né? Então, a nossa população está envelhecendo. Se nós não cuidarmos dessa população que está envelhecendo, não fazer com que ela chegue na terceira idade com qualidade de vida, nós vamos ter um sistema de saúde sobrecarregado com pessoas da terceira idade e muitos doentes. Então, nós precisamos fazer com que essas pessoas que vão chegar à terceira idade cheguem com saúde para que possam usufruir, vamos dizer assim, da terceira idade com qualidade e também que não despende muito recurso, né? Ok. Doutor, eu queria saber quem participa do Caminha Beltrão, que está lá passando pelo parque, é estratégico isso também, né? Fazendo um local onde há um fluxo grande de pessoas aos domingos. Quem faz o exame lá detecta que está com a pressão arterial alterada, com a glicose também alterada.
algum tipo de encaminhamento? Pode buscar o... Sim, normalmente assim, o importante, essa pergunta calhou muito bem, porque ali nós não fazemos diagnóstico de hipertensão arterial, não fazemos diagnóstico de diabetes, por exemplo. Nós apenas detectamos que a pressão pode estar um pouco elevada, a glicose no sangue está um pouquinho elevada, e nós orientamos esses pacientes a procurar o seu médico, procurar assistência no seu posto de saúde. Por quê? Porque uma medida só, a pessoa ir lá e medir a glicose assim de forma aleatória, ou medir a pressão uma vez só, não dá para a gente definir que ele tem hipertensão. O que tem que ser feito? Isso aí é um sinal de alerta, é uma luzinha amarela que acende para que esse indivíduo possa procurar atenção médica. Então isso é fundamental, né? Então não se faz diagnóstico naquele momento, mas se chama atenção e se orienta para que esse indivíduo, né, procure orientação, né, durante a semana, ele agende uma consulta e faça exames com mais precisão para que ele possa definir realmente se ele é um diabético, se ele é um hipertenso, se ele é um obeso, e procure atendimento médico. E às vezes é o que falta, como o senhor falou, é uma doença silenciosa às vezes, né? Que a pessoa nem sente nada e muitas vezes ele está diabético, hipertenso, né? Então isso é muito importante, ele estar ciente dessa condição dele. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos na sequência. Rede de Postos Panda. Abastecimento, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Restaurante, lanchonete, loja de conveniência, sorveteria, panificador e sinuca bar. Em Francisco Beltrão, Marmeleiro, Pato Branco, Santo Antônio do Sudoeste, Candói e São José do Cedro. É na Nórdica Veículos, sua concessionária Volvo, que você encontrará os melhores veículos pesados e semi-pesados do mundo. Além disso, seminovos Nórdica, peças genuínas, serviço especializado, pneus, programas de manutenção, financiamento, consórcio, entre outros. E o mais importante, um atendimento de primeira. Volvo é na Nórdica Veículos. Macari Móveis, móveis rústicos e planejados, comerciais e residenciais. Macari Móveis, Rua São Paulo, 1460, Bairro Industrial. Telefone 3523-6125, Francisco Beltrão. O Grupo Gama é uma casa de apoio a quem busca tratamento de câncer em Pato Branco. Possui hospedagem com alimentação ao paciente familiar, além de transporte de ida e volta ao hospital. Grupo Gama, casa de apoio ao portador de câncer em Pato Branco. E nós estamos de volta com o associativismo e cooperativismo. No programa dessa semana a gente está falando sobre saúde preventiva, especificamente sobre o projeto Caminha Beltrão da Unimed. E a nossa conversa com o Dr. Redimir Goya, pneumologista. Doutor, explica pra gente aí, já aconteceram 2 etapas, né? Podemos falar assim, do Caminha Beltrão? Sim, já aconteceram 2 domingos, né, onde foram realizados os exames, e agora nós temos mais 2 domingos, iniciando às 17h30 até às 20 horas, onde a população, de forma gratuita, tem disponibilizado exames de medida de pressão arterial, glicemia e orientação nutricional, né? Além do que o pessoal da prefeitura também está realizando orientações sobre a prevenção da dengue. Então é muito importante o pessoal que está presente no Parque Alvorada, né, realizado no Parque Alvorada, que junto com as atividades físicas, junto com aquele momento de lazer, procure um pouco de orientação. Então nós estamos tentando juntar as duas coisas, aquele momento de lazer, com um pouco de orientação sobre saúde, sobre qualidade de vida. Ok. O senhor também é especialista da área de pneumologia, né? Eu queria saber, o pessoal acha que somente no frio, no inverno, que ocasiona doenças ou complicações respiratórias, mas no verão isso também é muito comum, né, doutor? Sim, é muito comum, principalmente porque nós estamos agora, né, como eu disse no início, nós estamos muito dependentes de tecnologia e hoje se usa muito ar-condicionado, né? Então, a questão da mudança brusca de temperatura, o ar-condicionado que resseca muito o ambiente, então tem vários pacientes que já possuem um quadro alérgico, pacientes mais debilitados e que podem apresentar quadros respiratórios mesmo no verão. Então, esses cuidados de hidratação, umidificar bem o ambiente, evitar o choque de temperatura é fundamental nessa época do ano. Isso
Se evita, como, por exemplo, umidificar o ambiente? Tem alguma receita caseira que dá para... Sim, o pessoal que tem muitas vezes usa muito ar-condicionado, essas coisas, principalmente em um lugar onde tem criança, né? Procurar deixar alguma vasilha com água, toalha molhada, essas coisas assim, para poder umidificar. Existe também a venda no comércio os próprios umidificadores, né? Aqui na região sul não é tão intensa essa questão da temperatura seca, mas lá por Brasília, por exemplo, aquelas regiões é um lugar que pega muito a questão da temperatura muito seca. E o ambiente muito seco ele é muito prejudicial para as vias respiratórias. Isso favorece a instalação de processos alérgicos e processos infecciosos também. Então, mesmo no verão, né, as vias respiratórias, devido a essa questão de comodidade, acaba sendo agredido por essas questões da mudança de temperatura. Parece prático, né? Às vezes você liga o ar-condicionado e Sim. gela o ambiente, mas pode causar um mal. Sim, é um negócio que parece cômodo, né? Mas ele tem alguns efeitos colaterais. Então, o uso, eu acho que usar o ar-condicionado pode, mas não de forma abusiva, né? E tem que tomar certos cuidados. Pacientes que tenham uma sensibilidade muito grande de vias respiratórias, pacientes que já têm uma doença respiratória crônica, tem que tomar mais cuidado em relação ao uso de ar-condicionado. Próprio ventilador mesmo, se colocado diretamente virado para o rosto, para as vias respiratórias, pode proporcionar uma secura das vias respiratórias e prejudicar o padrão respiratório desses pacientes. Aqui em Francisco Beltrão, as pessoas são mais vulneráveis, doutora, nessa questão de ter doenças respiratórias, devido até à própria condição climática, né? A gente tem temperaturas negativas no inverno e no verão, aí passando de 30 graus a sensação térmica, isso... favorece Favorece. Aqui em Beltrão, na região sul, vamos dizer, em geral, né, a presença de patologias respiratórias é muito grande devido a essa variação climática. Em regiões no Nordeste, por exemplo, as patologias respiratórias não são tão comuns, né? Mas mesmo assim, em regiões que não são muito frias, devido à própria questão de umidade, também tem bastante patologias respiratórias. Mas o fator agravante aqui no sul é a questão, assim, da questão de, como você disse, da variação climática, né? Existe uma coisa que nós chamamos de amplitude térmica, né? De manhã tá uma temperatura, de noite já muda totalmente. Então, essas variações é muito prejudicial ao nosso organismo. Ok, a gente vai finalizando o nosso programa de hoje. Eu agradeço a tua presença, doutor. Deixa aberto aí as tuas considerações finais. Eu gostaria de convidar toda a população a que participe, né, nesses 2 domingos, no dia 12 e dia 19, das 17h30 às 20 horas, né, nós estamos disponíveis no Parque Alvorada para orientações de saúde, realização de alguns exames, e é uma coisa totalmente gratuita e que vai agregar muito na qualidade de vida da nossa população. Ok, eu agradeço a presença e a participação do Dr. Redimir Goya, ele que é coordenador de Medicina Preventiva da Unimed de Francisco Beltrão, e nós vamos ficando por aqui com o programa Associativismo e Cooperativismo. A gente volta na próxima semana. Até mais, um forte abraço.